A história do chamado de Jeremias, relatada em Jeremias capítulo 1, é uma das mais comoventes ilustrações de como Deus escolhe e prepara corações para missões que, aos olhos humanos, pareceriam impossíveis. Em meio a uma nação que definhava espiritualmente, Jeremias era apenas um jovem tímido de Anatote, filho de um sacerdote, quando ouviu uma voz que mudaria para sempre o curso de sua vida. Aquela voz não veio em meio a trovões ou ventos fortes, mas em uma intimidade silenciosa que penetrou até o fundo de sua alma. Era o próprio Senhor chamando-o pelo nome. Antes que te formasses no ventre, eu te conheci, disse Deus. Jeremias estremeceu. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como um fogo terno, misto de espanto e temor. Ele olhou para as próprias mãos ainda marcadas pelos sinais juvenis de quem pouco conhecia da vida pública ou das responsabilidades adultas. Senhor Deus, balbuciou, eu não sei falar. Sou apenas um menino. O vento que passava por entre os muros de Jerusalém parecia levar seu sussurro até o céu, como um pedido de fuga, mas a resposta veio firme, serena, paternal. Não digas, sou um menino, por onde eu te enviar irás. Naquela afirmação, Jeremias sentiu o peso e a leveza do chamado divino. O peso porque compreendeu que não poderia fugir. A leveza porque o mesmo Deus que o chamava o sustentaria. Era como se uma tocha fosse acesa dentro dele, e mesmo que não a quisesse, jamais conseguiria apagá-la. Ainda assim, o medo era real. À noite ele se levantava, olhava ao céu e perguntava em voz baixa: Quem sou eu, Senhor, para falar ao teu povo? Eles não me ouvirão. Certa manhã, ao caminhar perto do templo, Jeremias encontrou um velho conhecido, Abner, um pregador das ruas de Jerusalém que falava sobre arrependimento há décadas. Jeremias, exclamou o ancião, apoiando-se em seu cajado. Vi teu semblante abatido. O que te preocupa, rapaz? Jeremias hesitou antes de responder. O Senhor me chamou para anunciar sua palavra, mas tenho medo. E se ninguém me escutar? E se me rejeitarem? Abner sorriu com os olhos. Meu filho, quem fala em nome de Deus não mede resultados, mede fidelidade. Obedece e o resto é dele. O jovem suspirou, guardando aquelas palavras no coração. Naquela mesma semana, o Senhor voltou a falar com ele em visão. Jeremias viu uma vara de amendoeira, símbolo da vigilância de Deus, e em seguida um caldeirão fervente voltado do norte, sinal das calamidades que viriam sobre Judá. O profeta ajoelhou-se, trêmulo. Compreendeu então que sua missão não seria de facilidade ou glória, mas de denúncia e lágrimas. Ele deveria proclamar a verdade em tempos de fingida paz. Deveria gritar arrependimento em meio ao luxo e à idolatria. E isso o isolaria, tornaria sua vida um deserto. Mas estarei contigo para te livrar, garantiu o Senhor. Tempos depois ele foi convocado a falar diante de sacerdotes e príncipes no pátio do templo. O sol queimava alto e a multidão murmurava impaciente. Jeremias respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Assim diz o Senhor, começou com voz embargada. O povo se calou. À medida que suas palavras fluíam, palavras de advertência, mas também de esperança, ele percebia que não era mais ele quem falava. Era como um rio atravessando o deserto de sua insegurança, abrindo caminho onde não havia estrada. E ao terminar, ouviu risos, zombarias e até ameaças. Esse jovem enlouqueceu, gritaram alguns. Quem é ele para dizer que o juízo virá? Jeremias baixou a cabeça e recolheu-se chorando para sua aldeia. Naquela noite o desespero o visitou de novo. Senhor, por que me escolheste para sofrer? Lamentou. Desde que comecei a falar, só encontro rejeição e dor, silêncio. De repente em seu espírito veio uma lembrança. A mão do Senhor tocando seus lábios no dia do chamado. E aquela paz voltou. Jeremias levantou-se, enxugou o rosto e murmurou: Não posso calar. Tua palavra é fogo em meus ossos. No dia seguinte voltou à cidade e continuou pregando. Não por bravura, mas por fidelidade. Os anos se passaram e tudo aconteceu como Deus anunciara. Reis caíram, a cidade sofreu, o templo foi destruído. Muitos zombaram de Jeremias, outros o lançaram em um poço lamacento por falar a verdade. Dentro daquele buraco escuro, sozinho e sem alimento, ele novamente orou: Senhor, lembra-te de mim, pois nada fiz além do que ordenaste. E de modo inesperado, Ebed-Meleque, um servo etíope, arriscou a própria vida para retirá-lo dali.
O moído profeta entendeu mais uma vez que Deus jamais abandona aqueles que perseveram mesmo sem aplausos. Certa tarde, já cansado de tantos anos de rejeição, Jeremias caminhou pelas ruínas do palácio. O vento levantava poeira e um grupo de crianças brincava entre as pedras quebradas. Uma delas correu até ele sorrindo e perguntou: Senhor, as palavras de Deus ainda valem, agora que tudo acabou. Jeremias sorriu tocando a cabeça da criança, mais do que nunca pequeno. Quando tudo desabar, é a palavra do Altíssimo que se mantém de pé. O menino saiu pulando, repetindo as frases do profeta como uma canção. Jeremias ficou olhando e lágrimas escorreram. Ali estava o futuro e a certeza de que a esperança jamais se extinguiria por completo. Em meio à devastação, Jeremias compreendeu o verdadeiro sentido de sua missão: ser testemunha não do sucesso, mas da fidelidade de Deus. Em cada lágrima que caía, ele via um lembrete de que a confiança do servo não deve depender de circunstâncias favoráveis. Mesmo quando ninguém ouve, Deus vê. Mesmo quando o mundo zomba, o céu se comove com a obediência de um coração rendido. Era essa convicção que o mantinha firme, ainda que em silêncio, contemplando o horizonte onde o povo de Judá um dia voltaria a florescer. Hoje, séculos depois, a voz de Jeremias continua a ecoar. Em um tempo de tantas vozes desencontradas, o chamado dele nos lembra que Deus ainda procura corações disponíveis, não perfeitos. Talvez você também se sinta pequeno, despreparado ou incapaz de cumprir algo que Deus lhe colocou no coração. Se assim for, recorde-se do jovem de Anatote que respondeu com medo, mas avançou com fé. O mesmo Deus que tocou seus lábios continua a tocar vidas para que o mundo ouça mensagens de esperança. E quando a dúvida vier, repita consigo: não sou eu que falo, é Deus quem me envia. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais pessoas se sintam encorajadas a confiar no chamado de Deus e caminhar com coragem mesmo nas horas de incerteza.